Antes desse vídeo começar, eu gostaria de deixar algo bem claro. Eu não estou tentando apoiar ou incentivar de nenhuma maneira que você, que está assistindo agora, tente entrar no 4chan e explorar os conteúdos do site, especialmente se você for menor de idade. Qualquer decisão que tomar depois de assistir esse vídeo, que é inteiramente informativo, é de apenas responsabilidade sua, e eu não procuro influenciar, de maneira alguma, sua decisão tanto para participar quanto de se manter afastado dessa comunidade. Com isso dito, acho que podemos começar com a pergunta: o que exatamente é o 4chan? Bem, levando a própria definição exposta no site em consideração, o 4chan é um simples website no estilo de quadro de avisos, onde todo mundo pode comentar e compartilhar imagens, com vários fóruns dedicados a diferentes tópicos, desde animação e cultura japonesa, música, videogames, fotografia e incontáveis outros temas, cada um deles tendo suas próprias regras de postagem e convívio. Uma das características mais interessantes do 4chan é o fato de que você não precisa se registrar para interagir no site. Todas as postagens feitas nos fóruns são anônimas, sem que uma conta precise ser criada. Por essa razão, os usuários do 4chan costumam chamar uns aos outros de Anon, um termo derivado da palavra anônimo em inglês. E como você já deve imaginar, essa anonimidade, um dos atributos mais valorizados do 4chan, permite que os membros dos fóruns postem e interajam da maneira que quiserem, sem precisar temer as possíveis consequências que suas ações possam refletir na própria imagem da pessoa. Com essa liberdade nas mãos, fica claro porque alguns fóruns, como o de política ou de aleatoriedades, acabam propagando muitos discursos racistas, homofóbicos e antissociais, sem falar no próprio conteúdo pornográfico e o gore, que estão presentes em vários fóruns cujas regras são um pouco mais limitadas. Mas isso não define inteiramente o 4chan. Apontado como o maior fórum do mundo, com 12 milhões de usuários acessando por mês, o 4chan possui vários fóruns dedicados a discussões pacíficas e muitas vezes informativas, sobre ciência e matemática, história, arte, literatura, filmes e televisão, esportes, natureza e animais e assim por diante. Mas com isso em mente, talvez você esteja se perguntando: como exatamente esse site foi criado? O 4chan veio ao ar em outubro de 2003, criado por um jovem adolescente de 15 anos de idade chamado Christopher Paul. O site havia sido feito como uma contraparte ocidental a um estilo de website japonês que já existia na época, com a maior influência de Christopher sendo o fórum de imagens conhecido como Futaba Channel. Nessa época, o 4chan era mais usado para discussões envolvendo anime, mangá e outros assuntos derivados da cultura japonesa. Não demorou muito para que o site atraísse usuários, muitos usuários. Mesmo nos primeiros anos de existência do 4chan, quando o próprio Christopher não tinha fundos para pagar por uma forma de manter os servidores do site em pé, ele recebeu várias doações da comunidade que havia acabado de formar. Alguns anos mais tarde, o 4chan passou a ter diversos fóruns dedicados a vários temas diferentes, sem precisarem permanecer restritos à cultura japonesa. A partir daí, o site passou a se tornar a origem da maior parte dos memes mais antigos da internet, assim como de grupos políticos e ativistas, como a famosa Anonymous, um grupo internacional e descentralizado de hackers ativistas que já realizaram diferentes tipos de ataques contra corporações, instituições e até governos. Uma das características principais da Anonymous é que, assim como os membros originais do 4chan, a anonimidade é valorizada acima de qualquer coisa. Mas além de todo o ativismo político e hacking, o 4chan também foi responsável por criar e alastrar os memes mais conhecidos da internet. De alguns dos exemplos mais honrosos temos Pepe, o Sapo, o ato de trollar as pessoas usando Never Gonna Give You Up, de Rick Astley, o PWA e bastantes memes de anime, entre outras coisas. No passado, eles também fizeram raids organizados para zoar em diferentes cantos da internet. Como a vez em que eles entraram em conjunto no Hotel Rabu e fecharam todas as piscinas em várias salas do jogo, usando avatares de homens com cabelo afro e terno escuro. A razão para isso é AIDS, eu acho. Eles também fizeram campanhas falsas que convenceram várias pessoas estúpidas a carregarem a bateria dos seus iPhones no micro-ondas, tentar dobrar a tela, jogar na água e até perfurar com uma furadeira. Também teve aquela vez onde eles organizaram uma gigantesca caça-bandeira como resposta ao movimento artístico anti-Trump, liderado pelo ator Shia LaBeouf, que por causa disso, foi forçado a mudar a localização da bandeira símbolo do seu movimento várias e várias vezes. Acho que uma das zoeiras mais insanas que eles já fizeram foi quando invadiram as telas interativas de uma conferência de tecnologia, ganhando acesso à hashtag do evento e postando todo tipo de coisa na live sem moderação, feita através do Twitter, para todo mundo que estava na conferência assistir. E eu não preciso dizer que isso não foi nada bonito para os funcionários e para quem organizou a conferência. Mas além dessas aleatoriedades hilárias, o 4chan também é conhecido por dificultar a vida de celebridades e mexer com votações online.
Um bom exemplo disso é quando o famoso cantor Justin Bieber realizou uma votação online para que seus fãs decidissem para qual país ele iria em sua próxima turnê, e os usuários unidos de um certo fórum específico do 4chan conseguiram fazer com que o país escolhido fosse a Coreia do Norte. Não preciso dizer o óbvio, ele não compareceu. E eles fizeram isso várias vezes, mandando a Taylor Swift para fazer uma performance musical numa escola para crianças surdas nos Estados Unidos, mandando o rapper Pitbull para a cidade do Alasca e ajudando a eleger o Christopher Paul como a pessoa mais influente do ano por uma pesquisa online realizada pela revista Time. Como você já deve ter percebido, não existem limites para algumas comunidades do 4chan. Mas claro, você estaria enganado se achasse que elas só fazem essas coisas por zoeira. Em 2014, eles foram quase inteiramente responsáveis por identificar um sujeito que havia gravado um vídeo jogando um gatinho do topo de um apartamento e entregaram suas informações para a polícia. Os membros da Anonymous, que como eu disse anteriormente, foi criada no 4chan, também foram responsáveis por remover vários sites de pornografia infantil do ar, na Deep Web. Entre outras coisas, eles também conseguiram identificar e rastrear com apenas uma imagem um funcionário do Burger King que havia postado uma foto de si mesmo pisando na salada que é utilizada nos lanches. E, como você já deve imaginar, conseguiram fazer ele ser demitido do emprego. Mas bem, mudando de tópicos agora, tem outras coisas bastante interessantes para se falar sobre o 4chan. Um dos meus assuntos favoritos são os mistérios que surgiram lá. Se você passou tempo suficiente na internet, provavelmente já ouviu falar sobre alguns deles. Um bem famoso da Cicada 3301, uma suposta organização sombria que espalhou uma série de quebra-cabeças na internet, começando pelo 4chan, para poder recrutar indivíduos altamente inteligentes. Não vou falar muito sobre eles porque é um mistério bem discutido e analisado, mas você pode achar vários vídeos no YouTube por aí sobre isso. Mas um mistério que realmente atraiu minha atenção foi o de Erratas. Ou Erratas, não importa. O que realmente importa é que esse é um caso bem bizarro. Os primeiros relatos dele datam de 2015, no Fórum Paranormal do 4chan. Começa com um relato de um usuário anônimo, que revela trabalhar para uma companhia que usava algum tipo de sistema de controle para lidar com infringimento de direitos autorais, o sistema Erratas, que era tão avançado que apagava qualquer informação sobre sua própria existência, e automaticamente identificava usuários na internet que pesquisassem sobre ele. Conforme os usuários dos fóruns cavaram mais fundo nessa conspiração, eles encontraram conexões com bandas obscuras, a trilogia Jurassic Park e o retrato falado de um potencial estuprador no Havaí. Mas bem, depois de um bom tempo de pesquisa no fundo desse buraco do coelho, muitos concluíram que aquilo tudo não passava de uma farsa, ou um jogo de realidade alternativa, da mesma maneira que são os vários outros mistérios que surgiram e ainda vão surgir no fórum de coisas paranormais do 4chan. E como você já deve ter percebido por agora, o propósito desse vídeo foi fazer uma breve introdução ao 4chan e conectá-lo a alguns eventos e mistérios que talvez você já tenha ouvido falar, mas não sabe exatamente por onde eles começaram. O 4chan existe por muito tempo, e por essa razão, existe muita coisa para se falar sobre ele. E, mesmo com esse vídeo, eu não cheguei a cavar nem além da superfície dos anos de história que o site tem. Por essa mesma razão, vou deixar na descrição o link de alguns vídeos que informam com mais detalhe alguns dos aspectos que eu brevemente mencionei aqui, caso você esteja interessado. E, é claro, gostaria de pedir que se vocês quiserem que eu fale mais sobre o 4chan, ou algumas das confusões caóticas em que eles estiveram envolvidos, é só deixar nos comentários que eu preparo mais um vídeo de análise. Tem muita coisa a se aprender, e é claro, a se rir, por causa do 4chan. Então caso você tenha visto esse vídeo como um aviso para se afastar totalmente dos fóruns, ou ficou curioso o suficiente para pesquisar mais a fundo você mesmo, lembre-se de tomar cuidado e se divirta. Até o próximo vídeo, galera!